Olá! Hoje o nosso tema é saúde e trabalho dos médicos. São 3 os nossos objetivos pedagógicos. O primeiro é lembrar que esse tema faz parte das demandas dos discentes ao longo da disciplina Saúde do Trabalhador. Temos visto a insistência dos alunos em conhecer sobre os fatores associados ao bem-estar dos médicos, as associações desse bem-estar com as condições de trabalho, os tipos de adoecimento, os tipos de doenças mais frequentes na categoria médica. Então, esse tema atende a uma expectativa e mesmo a uma demanda do corpo discente da Faculdade de Medicina da UFMG. O segundo objetivo é disseminar resultados sobre o trabalho e a saúde do futuro médico. Há uma gama de resultados, de pesquisas realizadas há muitos anos, têm sido realizadas pesquisas para entender, compreender a saúde desses profissionais e de que maneira essa situação de saúde está ou não relacionada às condições que os médicos e as médicas encontram para exercer a profissão nos diversos serviços onde eles atendem os cidadãos e as comunidades. E o terceiro objetivo é introduzir o discente no campo da pesquisa sobre saúde dos médicos. Vale dizer que a maioria desses resultados que nós já encontramos na literatura são resultados produzidos por pesquisas conduzidas por médicos e médicas, por equipes de médicos e de médicas em diversos lugares no mundo. E aqui na nossa universidade nós temos incentivado a produção de conhecimento, seja na semana de iniciação científica, por meio das atividades de iniciação científica e também na pós-graduação. Os alunos do 7º período da Faculdade de Medicina realizam, por exemplo, estudo bibliográfico com o objetivo de elaborar comunicações, seja em jornadas da disciplina de saúde do trabalhador, seja, como eu citei, na semana de iniciação científica. E, muitas vezes, enquanto monitores de pesquisa, os nossos discentes também participam, junto aos alunos do mestrado e do doutorado, em linhas de pesquisa interessadas em apresentar resultados sobre o que acontece com a saúde, com o bem-estar, não somente dos médicos, mas dos profissionais da saúde em geral. O bem-estar ocupacional dos médicos pode afetar a qualidade do atendimento ao paciente. Esse é um ponto extremamente relevante, justifica o tema da nossa aula. E há resultados de estudos bem conduzidos que evidenciaram associações positivas entre o bem-estar ocupacional dos médicos e a satisfação do paciente. Fato é que há uma melhor aderência do paciente ao tratamento quando o seu médico ou a sua médica usufruem de um bem-estar ocupacional. Dito de outra forma, o bem-estar ocupacional favorece positivamente a relação médico-paciente. O alto nível de bem-estar ocupacional é uma experiência positiva com o trabalho. E é por isso que as mudanças para favorecer o bem-estar ocupacional são mudanças que estão relacionadas às readequações das condições de trabalho que os profissionais da medicina encontram para atender, assistir aos seus pacientes. Sabemos que o bem-estar ocupacional dos médicos e das médicas
tem a ver com satisfação profissional e com engajamento no trabalho. Os médicos com níveis mais elevados de bem-estar tendem a oferecer melhores cuidados aos pacientes. Então, quando nós focalizamos esse tema porque a saúde dos trabalhadores em geral, incluindo os da medicina, é um direito, é uma preocupação e é um objetivo dos sistemas de saúde. Mas é também um objetivo dos sistemas de saúde melhorar o cuidado às pessoas que procuram por esse atendimento ou às comunidades onde ações pela prevenção, ações de promoção, enfim, são desenvolvidas. Então, bem-estar dos médicos é importante porque esse é um objetivo, faz parte da saúde dos adultos, garantir melhores condições para trabalhar e mais bem-estar durante a realização do trabalho, mas nesse caso tem uma outra face muito importante, é que o bem-estar do médico tem relação com o cuidado à saúde das populações, dos outros, daqueles que esses médicos vão atender e vão assistir. A satisfação com a profissão, por sua vez, ela tem efeitos sobre a saúde do médico, ou seja, o bem-estar tem relação com as condições de trabalho, com as condições do exercício da medicina. Esse bem-estar, ele melhora a satisfação com a profissão e aqueles mais satisfeitos com o exercício da medicina tendem a realizar comportamentos, a adotar comportamentos de saúde mais saudáveis. E isso favorece a qualidade do sono, isso diminui a busca por medicações para dormir. Esses profissionais mais satisfeitos aderem melhor às atividades físicas frequentes, que são fundamentais para uma boa saúde, e também a uma alimentação mais equilibrada, por exemplo, sem comer ao longo da noite. Então, são exemplos de estudos, de resultados de estudos, que vão mostrar essa teia em que as estruturas dos serviços de saúde, o apoio da gestão dos sistemas de saúde favorece as condições de trabalho, as condições de trabalho favorecem o bem-estar dos profissionais da medicina e, uma vez em situação de bem-estar, esses profissionais estarão mais satisfeitos e, portanto, eles terão comportamentos, adotarão comportamentos mais saudáveis, com melhor possibilidade, mais chance de uma situação também de saúde mais favorável, com indicadores de saúde mais favoráveis. Há evidências de que o autocuidado é um componente importante do profissionalismo. O profissionalismo tão caro ao exercício da medicina inclui o autocuidado. O que é o autocuidado? O autocuidado é um conjunto de habilidades, ou seja, isso deve ser cultivado, deve ser aprendido durante a formação médica. Por isso, o autocuidado está incluído nas diretrizes curriculares da Faculdade de Medicina. Durante a formação, a perspectiva na nossa faculdade é de favorecer um espaço para a reflexão dos discentes sobre aspectos da prática profissional que podem ter um impacto negativo sobre o bem-estar dos médicos e das médicas, prejudicando a sua saúde e, com isso, há também uma relação dessa pior saúde dos médicos e pior qualidade da assistência aos seus pacientes. A identidade profissional é uma ideia que o indivíduo tem de si enquanto um profissional. É uma
uma ideia, ou seja, uma representação de si mesmo enquanto médico ou enquanto médica. A identidade profissional ela é desenvolvida em um processo que começa na escola médica e vai continuar durante o exercício da profissão, durante toda a carreira. Nesse processo, desde a faculdade até o exercício da profissão, nesse processo, valores e normas são internalizados. E esses valores que são internalizados e normas da profissão, eles conformam a identidade profissional. E profissionais dedicados a estudar e a fornecer linhas para adequar, melhorar o exercício da medicina, afirmam, por meio dos resultados de suas pesquisas, que o autocuidado é um valor e deve ser uma norma a ser discutida, construída e assimilada durante a formação médica, de maneira a fazer parte do que nós entendemos enquanto identidade médica. No curso de graduação, eu já repeti isso há pouco, no curso de graduação da nossa faculdade, há um conhecimento e uma habilidade prevista nas diretrizes curriculares. Está grafado aqui em vermelho. É cuidar da própria saúde física e mental e buscar o seu bem-estar como cidadão e como médico. Então, nós professores, nós médicos que lidamos com os discentes, futuros médicos, temos esse dever de contribuir para a construção desse valor, que é o valor de cuidar da própria saúde física e mental e buscar o seu bem-estar. A resolução do Conselho Nacional de Educação, desde 99, já indicava que os estudantes devem estar preparados para enfrentar situações profissionais rotineiras, mas também aquelas inusitadas. E estar preparado significa estar com o seu vigor, estar em situação de disposição física e mental para responder às demandas, responder às exigências desses tempos que correm. Bem-estar, então, é um imperativo atual. É um imperativo, porque o bem-estar dos médicos e das médicas, ele influencia a qualidade da atenção e a segurança do paciente. No entanto, há paradoxos, nós convivemos com paradoxos, porque há características individuais que também são influenciadas pelo contexto, que oferecem barreira ao autocuidado. Primeiro é que existe uma crença na invulnerabilidade. Faz parte. Os médicos e as médicas são considerados aqueles que podem, então, estabelecer e que vão assistir aos seus pacientes de maneira a tratá-los, a orientá-los e a curar aquilo que aflige os seus pacientes, aos cidadãos, às suas comunidades. Então, disso surge essa crença, que esses profissionais que cuidam dos outros, eles estariam invulneráveis àquelas doenças, àquelas penúrias que atingem esses pacientes que eles vão assistir. E por isso, há um adiamento da busca pela assistência e tratamento quando
o médico e a médica se deparam com o seu próprio adoecimento. Há um adiamento. Nem sempre os médicos buscam pelo cuidado quando começam a apresentar sintomas ou quando não estão se sentindo bem. Isso tem relação com um tipo de barreiras para assumir os seus próprios limites, ou seja, nós todos somos humanos e, portanto, estamos expostos a uma série de riscos à nossa saúde. Podemos adoecer, podemos sofrer, podemos nos sentir mal, podemos, sim, nem sempre ter disposição para ouvir o outro, para trabalhar. Isso é esperado dos seres humanos e isso deve ser discutido, não só discutido no interior dos serviços de saúde para proteger os seus profissionais, como também destacamos que os sistemas de saúde devem incluir no seu planejamento mecanismos para tratar, para atender, para proteger esses profissionais tão importantes para os objetivos dos próprios sistemas de saúde. A nova realidade, ela trouxe vários alertas, principalmente das associações e corporações dos médicos. Alertas indicando condições de trabalho inadequadas, indicando barreiras para o pleno exercício da profissão. Desculpem-me. Nessa nova realidade, há situações críticas. Porque são situações que vão exigir respostas muito rápidas, vão exigir adaptações, vão exigir capacidade de improviso dos profissionais. E nem sempre essas respostas rápidas e os improvisos, eles atendem aquilo que os médicos e as médicas entendem como o correto, como aquilo que eles devem fazer. Então os médicos e as médicas enfrentam paradoxos no exercício da profissão, entre o que eles sabem fazer, mas entre aquilo que eles não podem fazer porque eles não têm as condições que seriam necessárias e fundamentais para isso. Então, nós podemos dizer que existe uma relação entre essas condições e o constatado mal-estar e adoecimento dos médicos e das médicas. Ou seja, situações críticas para as quais não há o devido suporte, elas geralmente provocam um tipo de frustração, de desencanto, e isso tem a ver com mal-estar, e esse mal-estar pode ser fonte de adoecimento. Podemos dizer, à semelhança do que indicam alguns autores, que a tradição promete ao médico que ele terá uma vida equilibrada, que ele terá autonomia no seu trabalho para decidir, para demandar recursos, para realizar as suas tarefas, as suas missões, segurança no emprego e reconhecimento pela sociedade. Ao mesmo tempo, os sistemas de saúde exigem do médico e da médica maior responsabilidade, por exemplo, para cumprir protocolos cada vez mais sofisticados, protocolos que incidem sobre doenças emergentes, por exemplo. E essa maior responsabilidade, ela também está atrelada a um paradigma em que o paciente é o centro da atenção, da assistência e dos serviços,
e por isso os médicos devem estar mais disponíveis para assisti-los. Além disso, os sistemas exigem também competências para trabalhar em equipe, porque sabe-se que, diante da evolução técnica e tecnológica e dos conhecimentos disponíveis com o avanço da ciência e da medicina, essa situação convoca compartilhamento de saber, compartilhamento de habilidades, no sentido de garantir que no cenário da assistência os recursos possíveis estejam disponíveis e as especialidades, então, articuladas para que esses profissionais da medicina, um complete aquilo que o outro não tem como o foco da sua formação e da sua carreira. Então, trabalhar em equipe é fundamental, mas trabalhar em equipe também exige habilidades, exige formação. E, como eu dizia, como o cuidado é centrado no paciente, as avaliações da qualidade dos serviços incorporam a percepção desses pacientes. E veicula-se na sociedade a cultura do erro médico, ou seja, aquilo que não deu certo é de responsabilidade do médico que assistiu ao paciente. E essa cultura do erro médico, ela tem trazido vários efeitos aí sobre o exercício da profissão. Como nós podemos assistir e discutir em outros momentos aí da formação médica, isso é foco de várias atividades na Faculdade de Medicina. Não vamos nos ater a isso, mas é importante dizer que existe essa cultura do erro médico em nossa sociedade e que isso também traz efeitos negativos para o desenvolvimento e o exercício da profissão. Diante das situações críticas, como eu falei há pouco, diante das novas exigências e diante de uma tradição que não valeu, os médicos se veem diante de uma situação em que eles buscam estudar sempre, estudar cada vez mais e às vezes adiam os ganhos iniciais logo após o encerramento, né, a sua finalização dos seus estudos na faculdade, onde eles podiam imediatamente inserir nos serviços e se beneficiar daquilo que a profissão lhe garante, mas os médicos continuam empenhados, a maioria deles, em buscar aperfeiçoamento, especialização, ou seja, a estudar sempre cada vez mais, a fim de atender, de escutar, de assistir e de compreender esses pacientes que eles lidam no seu dia a dia. Porque é algo que é claro, é de que essa assistência ela tem de se desenvolver de acordo com os critérios máximos de desempenho, de conhecimento e de adequação também com os objetivos de saúde dos sistemas. Os desafios todos que nós acabamos de mencionar, eles são exacerbados quando existe uma carga de trabalho muito intensa. Um aumento da carga de trabalho muitas vezes torna esse desafio ou esses desafios que fazem parte da missão desafios extremamente difíceis de enfrentar. Muitas vezes porque existe uma frustração entre aquilo que se pode fazer e o que de fato vai ser feito, haja vista a disponibilidade de recursos. Ademais, nós assistimos mudanças profundas nas relações sociais que sustentam o encontro clínico. No encontro clínico estão ali as demandas de conhecimento, a formação do médico e da médica para responder a essa demanda de conhecimento, mas há também cidadãos que chegam ali buscando o que foi prometido pelas políticas de saúde e enfrentando a decepção de ali não encontrar o que eles esperavam encontrar.
e muitas vezes essa decepção é expressa em maneira de agressão, de agressividade àquele que está na sua frente, àquela que está na sua frente, o médico ou a médica. Isso constitui, então, mais um desafio da profissão na contemporaneidade. Jornadas prolongadas, menos autonomia, inserção em sistemas complexos e muitas vezes ineficientes, muitas responsabilidades que vão se adicionando no cotidiano desses médicos, novos dispositivos que eles terão de manipular, como codificação diagnóstica, registros médicos eletrônicos, inovações, enfim, que vão adicionando mais operações que fazem parte, né, do ato médico, da realização do ato médico, incluindo também as obrigações administrativas. E muitas vezes essa intensidade, essa intensificação do trabalho, do cotidiano de trabalho, provoca dilemas na vida profissional e principalmente quando há choques entre a vida profissional e a vida de relações, resultando em desgaste. E esse desgaste pode ser traduzido em mal-estar. E mal-estar pode ser o início de um processo de adoecimento, de um processo de entristecimento, de um processo de frustração e, portanto, de menos ânimo para cuidar de si, para fortalecer a sua energia interna, para se fortalecer, para estar disposto a exercer e a fornecer o que ele tem de melhor, o que ele aprendeu, quando o cenário é um cenário desanimador por todos os fatores que nós acabamos de mencionar. As exigências da profissão, que são imanentes, que fazem parte da natureza da medicina. Vamos citar algumas: conviver com a morte dos pacientes, comunicar más notícias. Nem sempre comunicamos boas notícias, muitas vezes as notícias não são boas. Conviver com a dor, conviver com o sofrimento. E, além disso, estar exposto ao medo de errar. Isso aflige os profissionais, o medo de errar. E isso faz parte também do que eu dizia há pouco, dessa sensação construída de invulnerabilidade. Ele não pode errar e ele não pode adoecer. São duas faces que vão se entrelaçando, né, no cenário da assistência médica. Estar exposto ao excesso de trabalho, com menos tempo, ou com pouco tempo, ou com raro tempo para recarregar sua energia e para se dedicar às outras esferas da vida que também são importantes e que são muito importantes. E muitas vezes, né, os médicos aí estão expostos a decisões difíceis e decisões que nem sempre são tomadas num regime de segurança, porque ele não tem ali todos os elementos que seriam necessários para que ele tivesse mais clareza do que ele vai fazer, do que ele vai assumir, do que ele pode fazer, de como isso poderá ser avaliado, monitorado e exercido de acordo com o que ele aprendeu na faculdade. Há muitos estudos, nós citamos aí no final dessa nossa exposição, estudos atuais que mostram que essas exigências da profissão, quando elas são respondidas num cenário inadequado, num cenário em que esses profissionais da medicina não encontram apoio, ou quando eles encontram poucos recursos para responder a essas exigências, isso pode ir gerando esse sentimento de frustração, de mal-estar, e há vários efeitos relacionados a essa situação de mal-estar, que são os sintomas e doenças psíquicas, sintomas e doenças musculoesqueléticas, principalmente para aquelas especialidades onde a manipulação de equipamentos, de scanner, como na ultrassonografia, ou médicos e médicas que trabalham com oftalmologia, otorrinolaringologia, em que usam instrumentos, ferramentas
e que nem sempre essas ferramentas e esses instrumentos são antropomorfos, às vezes geram pressões localizadas nas articulações, na região palmar, com possibilidade de inflamações, de dor muscular, problemas lombares muito frequentes nos médicos e médicas ginecologistas, obstetras, então em que a profissão vai exigir posturas anômalas por conta da situação em que eles vão manejar os instrumentos na tentativa de realizar os procedimentos que são previstos. O excesso de trabalho, esse medo de errar, essas decisões nem sempre tomadas num regime de tranquilidade, elas são no conjunto consideradas estressores profissionais, e esses estressores muitas vezes levam a uma angústia, levam a uma sensação, a emoções negativas, e isso tem relação com a busca de amortecedores, né, para essas emoções fortes e a busca dos enfrentamentos, aí, esse tipo de enfrentamento negativo também traz a longo prazo ou a médio prazo o efeito sobre a saúde, como por exemplo o uso de substâncias como o álcool ou até mesmo o tabagismo, para enfrentar essas situações, né, esse tipo de resposta chamada negativa também traz efeitos prejudiciais sobre a saúde dos profissionais da medicina. E se ansiosos, angustiados, frustrados, esses indivíduos terão menos vigor, menos ânimo para as práticas de atividades físicas no tempo extratrabalho, e isso está relacionado sim com sedentarismo, não é? E excesso de peso, que também são situações bem documentadas, e há prevalências aumentadas de excesso de peso em grupos de médicos e de médicas. O que fazer? Há muitas indicações da ergonomia para adequação dos instrumentos cirúrgicos, dos postos de trabalho, das mesas cirúrgicas, ou dos componentes ali do mobiliário, das especialidades que praticam, que realizam imagens, né, exames em imagens, como eu dizia há pouco, na ultrassonografia, que é uma especialidade bastante crítica para adoecimento musculoesquelético, principalmente de ombros e cotovelos e punhos. Então, há uma produção de técnicas e de medidas para a adequação dessas situações de trabalho, de maneira a proteger o sistema musculoesquelético dos profissionais dessas especialidades. Outra medida importante, também bastante citada na literatura, é a instalação de conforto no plantão, né, de medidas para o conforto durante o plantão, principalmente o plantão noturno. Há serviços de saúde em que os dormitórios ou as salas de descanso, elas de fato não favorecem o silêncio, não favorecem a tranquilidade para que numa pausa, né, quando é possível, esse profissional possa recarregar aí a sua energia e retornar assim que for chamado novamente. Há protocolos também, no Brasil há muitos protocolos aí de proteção contra a exposição aos agentes infecciosos. Nesse momento de pandemia, há recomendações específicas para uso de equipamentos de proteção individuais e de equipamentos relacionados ao tipo de procedimento que será realizado, porque há procedimentos que eles conferem maior risco de exposição aos agentes infecciosos, e isso tem de ser cumprido, não é? Esses protocolos, e para que eles sejam cumpridos é preciso também que os equipamentos sejam fornecidos na quantidade e na qualidade recomendada. Enfim, finalizando, nós devemos dizer que há 2 pontos para continuar pensando e agindo nesse momento aí da formação dos médicos, na formação de vocês, no momento que vocês estão na faculdade.
é que é um direito de todos os cidadãos, incluindo os médicos e as médicas, trabalhar sem adoecer. Se o médico se encontra desanimado, sem vigor e doente, há risco para a sua saúde e há risco para a saúde dos cidadãos que buscam pelos serviços. Esses dois pontos são dois pontos aí que sistematizam o que nós expusemos até o momento. A gestão dos sistemas de saúde tem muitas responsabilidades. A primeira é de que a prestação de serviços não é um mercado para consumo imediato de produtos, pois nessa produção de serviços de saúde, nós estamos cuidando das pessoas. Isso é especial. E a sociedade deve zelar para que os pacientes tenham também responsabilidades em tratar os seus médicos e os outros profissionais da saúde com dignidade e com respeito que eles merecem. Essa é uma responsabilidade da gestão dos sistemas e isso deve ser disseminado, melhor disseminado na sociedade para mudar algumas tendências que estão na base de episódios agressivos cada vez mais frequentes nos serviços de assistência à saúde dos cidadãos. Se, por um lado, a responsabilidade profissional dos médicos e das médicas deve ser cumprida, no que se refere a reconhecer o papel legítimo dos gestores dos sistemas de saúde, que são os responsáveis por estruturar os serviços e por fornecer os insumos a esses serviços. Então, nós médicos e médicas temos de reconhecer esse papel dos gestores e que eles também, esses gestores, devem ser apoiados. Nós médicos e médicas vamos desempenhar então o nosso papel de fortalecer esse sistema e os seus objetivos de acesso universal, de qualidade para todos, não é? Acesso universal para todos e todas, e que esse acesso universal à assistência, à atenção, à saúde seja de qualidade. Então nós temos a responsabilidade de engajamento nesses objetivos, além dessa responsabilidade de reconhecer o papel legítimo dos gestores e também das dificuldades que eles enfrentam para fazer funcionar os sistemas e os serviços de saúde. Por um outro lado, é responsabilidade institucional preservar a autonomia dos profissionais da medicina, evitar a transformação do exercício da profissão numa profissão de caráter administrativo. Ou seja, evitar a transformação dos médicos e das médicas em administrativos, que não teriam margens para influenciar as tomadas de decisão. Ou seja, valorizar, respeitar, né, a instituição, o saber e o compromisso dos médicos e das médicas com esses serviços, com esses sistemas de saúde. E implantação de vigilância em saúde do trabalhador, que abarque, que abrigue, que compreenda a saúde dos médicos e das médicas. É necessário que o sistema de saúde monitore a situação dos médicos e das médicas. Então, a vigilância em saúde do trabalhador médico. É também uma responsabilidade institucional. Isso é algo que é praticado em vários países e no nosso país há muitas indicações e diretrizes nesse âmbito de que a saúde dos profissionais de saúde seja um indicador de qualidade da prestação desses serviços. Ou seja, se os profissionais de saúde estão adoecendo, isso significa que os serviços estão diminuindo a qualidade da assistência aos cidadãos. Então, considerar a saúde dos profissionais da saúde um indicador de qualidade de saúde e da assistência à saúde aos cidadãos. Por fim, nós vamos dizer que esses sistemas de saúde têm que buscar meios para apoiar os profissionais da saúde, reconhecendo a necessidade de fortalecer a base científica da medicina. É necessário que os sistemas de saúde apoiem os médicos e as médicas, fornecendo acesso à informação
e há evidências para ajudar na tomada de decisões clínicas, ou seja, isso não seja apenas uma responsabilidade individual do médico e da médica de procurar, né, a sua constante atualização e apropriação e assimilação daquilo que a ciência tem produzido e produzido de uma maneira bastante veloz e conforme temos assistido aí nos últimos anos. É uma responsabilidade dos sistemas de saúde fornecer meios para que os médicos tenham esse acesso à formação contínua, à educação continuada. Enfim, sociedade, instituições, corporações da categoria, governos e os profissionais da medicina agir em parceria para garantir que os pacientes obtenham acesso ao melhor atendimento possível. E isso inclui a proteção da saúde desses profissionais. Facilitar a cooperação entre os profissionais da saúde, os profissionais médicos e os gestores dos sistemas de saúde, de maneira a obter os recursos necessários e suficientes para atender às expectativas contemporâneas de saúde para as pessoas, de saúde para as crianças, para os adultos, para os cidadãos em geral e suas comunidades. O que fazer? Divulgar os resultados que ligam as condições do exercício profissional e o bem-estar e a saúde dos profissionais da medicina. Desenvolver estratégias para aumentar a resiliência desses profissionais e a conexão com os seus pacientes da maneira mais favorável possível para ambos. E promover avanços institucionais com a finalidade de criar um melhor ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho com privacidade, um ambiente de trabalho com tempo, um tempo que seja o tempo adequado para melhorar a relação médico-paciente. Essa é uma reivindicação constante, permanente, bastante enfatizada pelas corporações, pelas associações de classe, a necessidade de privacidade e de tempo para melhorar a relação médico-paciente e, portanto, melhorar a qualidade do atendimento. Isso é fundamental para o bem-estar e a satisfação profissional do médico e da médica. Lutar para estabelecer e construir uma cultura do bem-estar, isso desde a formação, desde a faculdade. Estabelecer uma cultura de bem-estar. Apoiar os profissionais com projetos e fluxos de trabalho que sejam eficientes. Isso faz parte do desenho, da gestão dos sistemas de saúde. Entender quais são as necessidades desse trabalho, do trabalho médico, quais são as necessidades para o fluxo de procedimento, quais são as necessidades para um trabalho em equipe, para que as relações interpessoais sejam relações frutíferas e relações tranquilas. Considerar abordar a burocracia e a ineficiência em várias situações, em várias etapas aí da prestação de cuidados. A burocracia e a ineficiência é algo que atinge muito negativamente a satisfação dos profissionais da medicina. Diminuindo a carga de tarefas administrativas tem sido também algo bastante enfatizado pelas associações médicas, essa carga intensa de tarefas administrativas e que, de uma certa forma, elas substituem, né, ou ocupam o tempo que os profissionais teriam para se dedicar mais à relação médico-paciente. Rever isso faz parte mesmo das gestões específicas dos serviços, horários alternativos e flexíveis para atender às necessidades de integração da vida profissional dos médicos e com a sua vida de relações. E a melhoria, como eu disse há pouco, no desenho do trabalho é essencial para garantir esse objetivo tão caro aos sistemas de saúde, ao Sistema Único de Saúde, que é o acesso universal com qualidade.
Muito obrigada. Até breve.